Corpo Fechado é um retrato excepcional da mitologia dos super-heróis no cinema. Uma obra comprometida com as paixões que essa fantasia desperta. Um caso raro, onde os recursos cinematográficos caminham em busca de um paralelo com as HQs. Essa é a cena que melhor expõe o quanto o Corpo Fechado está profundamente conectado com o fenômeno dos quadrinhos. A porta que se abre para o Elijah é bastante similar à que milhares de crianças sentiram ao se deparar com a Action Comics número 1 em 1938, que trazia a primeira aparição do Superman. Os Estados Unidos estava passando por uma crise econômica catastrófica, que ficou conhecida como a Grande Depressão. Milhares de crianças e adultos ali encontraram um lampejo de esperança ao se deparar com um universo fantástico onde um ser mítico combatia a impunidade e a injustiça. Fornecia não só um vislumbre de como é poder transformar o mundo, como também isso era intermediado através da identificação que o público sentia com a identidade secreta do herói. Essa identificação foi analisada pelo filósofo e escritor italiano Umberto Eco em seu ensaio O Mito do Superman, no seu livro de 1964, Apocalípticos Integrados. Eis um trecho onde ele analisa a dupla identidade. Clark Kent personaliza, de modo bastante típico, o leitor médio, torturado por complexos e desprezado pelos seus semelhantes. Através de um óbvio processo de identificação, um contador qualquer de uma cidade norte-americana qualquer nutre secretamente a esperança de que um dia, das vestes da sua atual personalidade, possa florir um super-homem capaz de resgatar anos de mediocridade. Poucos meses depois que o herói Apolíneo dominou o subconsciente coletivo, surgiu a sua antítese, o herói sombrio que ampliava em novas direções esse universo. Se é possível se perceber antagonismo entre heróis, quando os supervilões surgem, eles trazem a marca da sua dualidade com o herói estampada. Elijah sente a opressão do mundo com muita violência por conta da sua condição, o que lhe leva a um constante sofrimento e alienação. A mãe de Elijah habilmente barganha com o filho e levanta uma ponte entre ele e o mundo. Sendo essa a linha tênue que ainda liga Elijah ao resto da sociedade, o que acaba dando um significado ainda maior para esse mundo de fantasia, o último refúgio além da dor. Elijah é a conexão entre o fantástico e o real. Seu conhecimento lhe permite investigar e interpretar a relação entre os dois, e é baseado nesse olhar que o filme se ancora. David é apresentado de forma bastante deprimente. Ele está em meio a uma tentativa frustrada de infidelidade. O diálogo entre os dois até pode parecer banal em primeiro momento. Um segundo olhar nos permite perceber outras coisas. Ali nos é apresentado o repertório de tudo que precisa ser reparado na vida do David. A mulher do trem é mais uma peça no esquema do filme que acentua opostos. Ela se materializa como uma resposta a todos os conflitos e desarmonias que o David tem com a sua esposa. O casamento falido. You like sports? It's my field. I represent athletes. I'm an agent. Football, in many ways, is the opposite of what I do. Do you like football? Not really. Sua carreira como jogador de futebol que foi interrompida. I couldn't spend my life with someone who played football. It's pretty much that simple. I'm meeting this player from Temple University. He's a cornerback. This kid is 6'1", 210 pounds. He runs a 40 in 4.3 seconds. He's gonna be a god. Ou sua superioridade física que foi abandonada. You're rewarded the more you punish your opponent. It's too much about violence, and I don't want violence in my life. Assim como na vida do David, à margem da cena, a gente tem uma criança, incapaz de sustentar o seu olhar de admiração sobre esse adulto fragilizado. Quando a mulher o rejeita, por assim como ele ser casada,
A identificação com a identidade secreta da qual Umberto Eco fala parece muito distante aqui. A transição que o herói sofreu do bidimensional para o mundo real ganha uma proporção de crise existencial. David, ao contrário do Elijah, que anda à procura de respostas, segue a sua vida tomado por um estado de sonambulismo. Agora imagine um Clark Kent sem Superman. Ou um Bruce Wayne sem Batman. É isso que o semblante amargurado do David exterioriza. O peso que é estar esvaziado da sua superpersona. Pior ainda, ignorar a existência dela. O trem desgovernado é um desafio frequente do herói, um tema que ilumina sua posição como protetor da humanidade. Além disso, o trem atua como uma alegoria para o mundo e a sociedade em geral, sua marcha frenética rumo ao caos inevitável. Em sua primeira conversa com David, o Elijah descreve uma série de catástrofes que exemplificam a tragédia que é um mundo sem super-heróis. The city has seen its share of disasters. I watched the aftermath of that plane crash. I watched the carnage of the hotel fire. I watched the news waiting to hear a very specific combination of words, but they never came. O acidente de trem em corpo fechado mostra como essa equação está incompleta e estamos vivendo em um mundo controlado pelo vilão. I bet my dad could beat up your dad. Em 1940, surge um personagem que celebra os super-heróis. Em uma palavra mágica, ele revela que os poderes e as realizações fantásticas dos heróis têm origem na mitologia. E nos mostra o encantamento que sofremos ao nos projetar nesses personagens. O cientificismo tão presente em outros personagens é derrubado. Em seu lugar surge a mais pura fantasia. Esse era o mundo do Capitão Marvel, que hoje é conhecido como Shazam. Um herói que tem um órfão da Grande Depressão como alter ego, antecipando os parceiros mirins e fazendo a ligação direta com o imaginário do seu público, ao colocar uma criança sob o comando. A escritora inglesa Virginia Woolf, em seu artigo Lewis Carroll sobre o autor de Alice no País das Maravilhas, nesse trecho já exalta o poder que o imaginário infantil tem. Virar criança é ser muito literal, é achar tudo tão estranho que nada é surpreendente, é ser impiedoso, cruel, e no entanto tão passional que qualquer desdém, uma sombra, veste o mundo inteiro de luto. É ser Alice no País das Maravilhas. É também ser Alice através do espelho. É ver o mundo de ponta cabeça. Muitos dos grandes satiristas e moralistas nos mostraram o mundo de cabeça para baixo e nos fizeram vê-lo como uma pessoa adulta os vê, como selvageria. Apenas Lewis Carroll nos mostrou o mundo de ponta cabeça como uma criança o vê e nos fez dar risada como uma criança dá risada, irresponsavelmente. O Olhar Infantil é uma peça-chave de Corpo Fechado, pois revela desde o início do filme que era preciso se encontrar uma perspectiva específica para se perceber a natureza dos fatos e dos personagens. A perspectiva desse olhar infantil, que filtra os ocorridos, aparece na forma do mundo de cabeça para baixo. Cinematograficamente, existem muitos exemplos onde podemos ver esse mundo de ponta cabeça se relacionar com uma percepção alterada de mundo, onde a realidade está prestes a desmoronar. Em 4 momentos, nós somos apresentados ao poder do David, e essa composição de cena se manifesta. Primeiro, quando o filho dele tem a notícia do acidente de trem, e logo em seguida a gente sabe que ele sobreviveu. No porão, também com o filho, onde ele manifesta pela primeira vez a sua super força. No flashback do acidente de carro, quando a gente percebe que ele é praticamente indestrutível, outra vez. E Elijah sozinho na estação de trem, quando ele confirma a intuição de David. Esse olhar lúdico é algo sem significado para David. Enquanto que uma loja de quadrinhos é o lugar onde o Elijah vai alimentar a sua crença e obtém respostas.
Por fantástico, a gente pode entender a definição do filósofo e linguista búlgaro Tzvetan Todorov em seu livro A Introdução à Literatura Fantástica. Há um fenômeno estranho, que se pode explicar de duas maneiras, por meio de causas de tipo natural e sobrenatural. A possibilidade de se hesitar entre os dois criou o efeito fantástico. David rejeita Elijah e seu mundo de fantasia 4 vezes, e o principal motivo dessa rejeição vem de Audrey. Se a mãe de Elijah semeia nele, ainda jovem, o fantástico, Audrey aparece como a lógica, que ainda cedo tirou David dessa trilha. Como representante da lógica, ela é uma adulta, que não concebe a outra via por onde ele poderia seguir. A ideia da força excepcional remete à mais pura violência. E ela não está totalmente errada. Violência essa que ela tem que encarar diariamente no seu trabalho. Essa percepção lhe relega um papel bastante injusto durante o filme, o peso de indiretamente negar a David o seu destino. Joseph é a criança naturalmente propensa a adotar a proposta de Elijah. Seus instintos levam David a dar os seus primeiros passos. Ele incorpora o campo de batalha entre lógica e fantasia. A negação de David o machuca profundamente, mas ele termina vencido, assim como Elijah. A cena do restaurante traça paralelos com a cena do acidente do casal. A iluminação, a pintura da floresta. A intimidade crescente enquanto a câmera se aproxima parece pontuar o segundo momento onde David pode recuperar a sua vida. A confissão de Audrey admite um outro olhar sobre o talento de David. What you could do physically was a gift. I never would have wished it to go away. You know that, right? E retira com isso o maior obstáculo de todos do caminho. É nesse ponto em diante que a lógica é derrotada. Elijah vê nos quadrinhos a sua janela para a vida, uma revelação de um mundo onde ele se encaixa, onde a sua dor é parte de um esquema maior. A cena da queda na escadaria no metrô se ata com a cena onde ele se depara com seu primeiro quadrinho. A câmera gira vertiginosamente em ambas as cenas. No primeiro giro, é a reformulação de um olhar. É o mundo de cabeça para baixo, transformado em possibilidade real. É a esperança. No segundo, temos um mergulho até sua perspectiva. Ele termina de ponta cabeça. A total imersão na fantasia, o corpo comprometido com a alma. Depois disso, Elijah está constantemente na sua cadeira de rodas, peça fundamental de vilões e heróis cerebrais. And then there's the real threat, the brilliant and evil arch-enemy who fights the hero with his mind. A partir daí, já estamos com o Sr. Vidro. A relutância de David em aceitar o seu lugar parece inibir os seus poderes e o mantém despreparado perante o perigo. A sua imersão, assim como a de Elijah, se faz numa queda. A belíssima cena do batizado do herói é o ponto de mutação. A lona que cobre a piscina tem a mesma cor da capa de chuva. Quando David é engolido, parece ser o seu uniforme que toma o comando. A partir desse ponto, não conseguimos mais ver o seu rosto. A música enfatiza que aquela é a primeira aparição de David convertido em herói. O uniforme gera parte do filme. Quando ele é ressignificado, ele se torna um compromisso visual, uma armadura que protege o herói de sua maior fraqueza. Ele se torna uma silhueta sombria, que consegue se camuflar facilmente na escuridão. Diferente de outras vezes onde a ameaça espreita David sem ele perceber, agora ele ocupa o lugar do qual foi destinado, e inverte o jogo. Ele agora é a figura ameaçadora que ocupa a cena. E a partir de então, a cena vai sutilmente se ajustando, até se tornar uma de suas intuições. O ponto de equilíbrio se estabeleceu. Temos um herói combatendo o crime. O retorno para casa é pleno. A peça que faltava da sua vida foi reparada.
assim como seu papel de pai e marido. E a extensão dessa persona heróica é bem maior do que parece. O mesmo gesto, no início e no fim do filme, se espelham como momentos onde David encara a verdade mórbida escondida por trás de suas identidades. Os filmes do Shyamalan são construídos em torno de padrões, que tornam a totalidade do filme muito mais organizada e consistente. Uma das ferramentas que ele usa para isso são as rimas visuais. São conexões contidas no filme com a intenção de reforçar as emoções, pontuando contrastes ou mesmo transformações no filme. Esse tipo de associação enriquece o filme, valoriza o fato de que nada é gratuito. Nada tá ali por mera beleza, tudo tá em prol de reforçar as ideias que o filme busca atingir. O Shyamalan é bastante conhecido pelo seu uso de plano sequência, usado de forma bastante rigorosa até. Isso traz um ritmo bastante específico para os seus filmes, algo não muito comum em Hollywood. Corpo Fechado tem planos que vão de 1 minuto e meio até 3 minutos e 40, algo que a gente só vê em cinema de arte praticamente. O plano sequência ele tem a função de intensificar nossa imersão no filme, por conta do realismo que o artifício produz. A emoção que se constrói na cena normalmente é algo muito palpável. No decorrer de Corpo Fechado, a gente vê constantemente os personagens envoltos por molduras, seja por uma porta, por uma janela, por um espelho, entre outras coisas. O curioso é que isso nos faz pensar diretamente nos quadrinhos. E para mim tem 2 cenas em particular onde isso fica bem escancarado. A cortina faz as vezes dos intervalos entre cada quadro, nos apresentando a informação de forma precisa. Esse interesse em encontrar um paralelo entre o quadrinho e o cinema é algo bastante particular desse filme. É algo que eu realmente lembro pouquíssimos filmes que caminharam nessa direção. E esse é um dos motivos que esse filme é uma obra única. O importante sobre Corpo Fechado é que quase 20 anos depois, o filme continua a ser um dos poucos a tratar de forma séria a mitologia dos quadrinhos, principalmente pelas suas escolhas estéticas, que evitam um espetáculo exagerado que a maioria das franquias de super-herói optou. Corpo Fechado cumpre o papel que as graphic novels cumpriram no final dos anos 80, a de elevar os super-heróis ao status de arte.